por terem vindo essas noites todas, apesar do pregador, né? Eu acho que Deus é tão bom conosco, não é? Eu estava pensando isso no carro, que eu fiquei só 3 horas sentado no banco para chegar aqui, gente. Tem que ter Jesus no coração mesmo, senão a gente... o trânsito, eu não sei o que houve hoje, né? Estava uma coisa absurda. Hoje, antes, segunda, terça, não. Hoje estava muito. Mas estamos aqui, chegamos em tempo, graças a Deus. Então, o que eu procurei fazer nesses dias é falar de uma maneira simples para você, daquelas coisas grandiosas que Deus tem para cada um de nós. Procurei fazer você se descontrair, porque eu acho que igreja é lugar de muita festa, descontração, não é? Acho que aquela pregação berrada, que só senta o cacete, aquilo não dá, né? A gente já não gosta mais. Então a gente quer ouvir uma palavra sincera, bem elaborada, e trazendo, que venha cheia de muitas experiências. Então eu procurei contar coisas da minha vida, da minha família, dos meus problemas, não é? E ontem nós falamos sobre nos aperfeiçoando, não foi isso? Não é? Eu falei aos irmãos ontem que se você consegue viver bem dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a nora que vai chegando, com o genro, aquela turma que vai entrando lá em casa e vai invadindo a casa da gente, se você conseguir viver com aquela turma, você está feito na vida, você vive com qualquer um, velho. Que é uma barra aquilo lá, viu? E o neto que começa a chegar e o negócio vai crescendo de um jeito. Então, ali é o nosso laboratório, a nossa experiência de relacionamentos, experiência de fé. Ali é o lar. Deus tem um grande propósito em nos treinar dentro de casa. Às vezes a gente acha que não tem essa noção, mas nosso lar é tremendo, não é? Ele é um treinamento constante, treina a nossa paciência, o nosso amor, a nossa perseverança. Ele treina as nossas finanças, porque tem que saber lidar com isso em casa, porque senão passa, treina tudo, não é? E nós citamos algumas famílias problemáticas da Bíblia, podíamos citar tantas, quase todas eram problemáticas, não é, pastor? Mas nós citamos o caso de Abraão, que foi o pai da fé. Como esse homem fez besteira, né, gente? Então isso é bom para nós, entendemos que esses homens eram como nós, a família deles era até pior que a sua, que a minha, sabia? Não é? Deus disse para Abraão, vou te dar um filho, para Sara na velhice, e eles ficaram meio apavorados com aquilo, né? Começaram a lidar pela cabeça deles, eles não obedeceram à regra, está vendo? Olha a besteira que deu. A regra é uma fórmula que indica o modo correto de agir ou pensar num determinado caso. E eles não pensaram direito naquele caso, né? A Sara chegou lá e deu uma sugestão, né? Eu acho que Deus vai fazer uma obra. E a mulher, irmão, vocês aí, tenha paciência com as mulheres. Espera um pouco quando ela fala, porque Adão foi a mesma coisa, né? Adão enfiou todo mundo no buraco, porque ela chegou lá com o negócio, meu velho, come aqui, você vai ver que bom que é. Eu me lembro, quando eu era recém-casado, faz uns 20 anos, mais ou menos. E até hoje eu me lembro disso, isso é fato, isso é coisa verídica. Minha esposa falou assim, a gente precisa comprar panela de pressão. Falei, precisa. Você vai cozinhar amanhã? Não, sei lá, um dia a gente vai usar. Mas vamos sair para comprar. Eu falei, mas tem que ser hoje. Vamos comprar uma panela de pressão. Daí o BH era recém-inaugurado, tinha uma loja lá chamada Mesbla. Não é? Nem existe mais.
E, e, aí fomos na Mesbla, me lembro como se fosse hoje. Ela viu uma panela de pressão, seria hoje R$ 180. Uma panela em shopping, meu filho. Shopping é boutique de tudo, né? Boutique. Comprar uma panela na boutique, né? Aí eu comprei a tal panela e ficou lá, nem usou aquilo, né? Aí um dia eu fui numa loja tal de lua de mel, lá no centro da cidade. 60, era 1/3 do preço a panela. Eu fiquei apavorado. Eu compraria 3 panelas, eu comprei uma só, velho. E o dia acha que a panela está lá ainda, toda vez que eu olho lá. Você vale 3, mas não é só. Porque a desgrama não acaba só, aquilo é um trem que dura até a gente morrer. Só troca a válvula. E está lá, bichona, eu olho lá, você foi a desgraça naquele dia que eu botei dinheiro fora. Então toda vez que ela fala, eu vou comprar, eu falei, bem, calma, vamos orar um pouquinho, né? Calma, eu vou fazer, mas calma. E a Sara foi a mesma coisa, né? A Sara, ela falou, velho, vamos acelerar, olha, está cheio, eu tenho cheio de servas aí, eu acho que Deus vai fazer uma obra com, olha, tem Agar, né? Você pega Agar, e ele bobão, né? Quer dizer, também queria, sei lá, negócio, né? Ele foi lá e agarrou, eu acho que daí que vem o verbo agarrar, a mulher se chama Agar, eu agarro, tu agarras, ele agarra, nós nos agarramos, vós vos agarrais, eles se agarram. Então ele foi lá e agarrou Agar, né? Aí Agar se revoltou contra a Sara lá, né? Porque a Sara era estéril e Agar falava, eu tenho barriga, você não tem. A Sara ficou doida, foi lá no Abraão, né? Abraão falou, não tem nada com isso, é tua serva, eu só agarrei, agora você faça o que quiser com ela. Eu vou mandar para o deserto, vou matar essa praga, né? Aí o anjo foi lá no deserto e falou, você se arrependa, submeta-se à sua senhora e continua a vida lá, né? Aí, um dia, eles olham no deserto assim, vem alguém lá, aí todo o pessoal, os escravos lá, né? Porque havia cheia, a casa estava cheia, né? A casa de Abrão era rico, os escravos todos se reuniram, começou a chegar aquele vulto, veio, era a Sara, era a Agar que estava chegando, né? Aí um mundo de gente estava esperando, e a Sara bem atrás da fila, né? Aí chegou a Agar, aquele cabelo parecia bombril, cheio de areia, areia nos olhos, nos ouvidos, a roupa, porque ficou no deserto, gente, né? A Sara lá na última fila atrás, né? Olhando aquilo. Aí a Agar chegou e falou, a paz do Senhor, irmãos. A Sara deve ter dito, paz do Senhor, um papagaio, eu vou te quebrar. Então era isso aí. Olha que problema na casa, né? A Sara teve que aceitar o negócio de volta lá e cuidar e tal. Aí Deus, claro, deu filho para eles. Então, agora eu pergunto a vocês, o que esse pessoal aprendeu de Deus com essas lutas, esse sofrimento lá? O que eles passaram aperto com isso? Eles aprenderam muita coisa com isso. Então, a família é realmente o lugar onde se aprende. Então, agora eu quero falar um pouco para vocês, como é que você se vê perante Deus? Interessante essa pergunta, né? Como é que eu me vejo perante Deus? Há pessoas que se veem sempre uns miseráveis, uns perdedores, uns sujos, pecadores, não é? Então, nós escolhemos um texto tão simples, né, que vocês já devem conhecer. Como é que eu posso me ver diante de Deus
E Paulo vai descrever eu vou dar o endereço agora. Paulo vai descrever uma situação anterior e 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 7. 6 a partir do verso 9. 1 Coríntios 6, já que vai botar na tela, né? Capítulo 6. Abra sua Bíblia, porque você vai sublinhar 3 palavras aí, só. Geralmente eu deixo com vocês 2 ou 3 palavras para reflexão, não é? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ele fala assim, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora isso aqui é bonito, ó. Assim foram alguns de vocês. Amém? Então ele está falando de uma coisa que já éramos. Diga, que já éramos. Alguém se encaixa aqui. Eu me encaixo aqui, você se encaixa aqui, mas agora ele vai dizer como somos. Oh, glória a Jesus. Aí ele vai dizer como somos. Nós vamos trabalhar isso. Então, ele diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Oh, meu irmão, diga, eu sou lavado. E quem é lavado está limpo. Aleluia. Para com essa bobeira de que você tem pecado, que você deve pecado diante de Deus. Quando Jesus te salvou, Ele te lavou, meu irmão. E quem é lavado está dentro do propósito de Deus de purificação, que Deus quando lava não deixa mancha. Quando Jesus falou para aquele homem na cruz, me impressiona, né? Porque eram 2, mas aquele homem falou: Senhor Jesus, primeiro ele falou para o colega dele assim, tu nem temes a Deus, estando na mesma condenação? E depois você falou: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no céu, no paraíso, né? Gente, mas que ladrão esperto, né? Porque dizem que os ladrões burros a polícia mata logo, né? É verdade, mas existem uns que são muito inteligentes, e eu fico admirando a sabedoria desse homem, gente. Olha a frase que ele falou. Se você pegar e estudar cada palavra, você vai ver que é uma coisa fabulosa, é algo teológico profundo. Senhor Jesus, ele deu o nome exato, a qualificação exata. Lembra-te de mim. Ele cria que ele precisava de alguém para cuidar do negócio dele depois da morte, que ele tinha uma vida além. Aí fala para a pessoa: quando entrares no teu reino, quer dizer, ele cria que Jesus tinha um reino. Mas, fabuloso isso. E Jesus não questionou nem o passado dele, não questionou nenhuma ação, nada que ele fez. Jesus simplesmente lavou-o, dizendo assim: hoje mesmo ainda estarás comigo no paraíso, isto é, um lugar onde não há sujeira e nada imperfeito. Gente, aquilo é fabuloso, é impressionante, pastor. Desce daí, vai se batizar, vai fazer corrente de oração, vai dar dízimo. Não vai, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja-se assim. Mas eu não me vejo assim, pastor. Eu me vejo tão pecador. Eu vejo irmãos falando assim: pastor, mas eu sou tão pecador. E quando ora, não é? Faz aquela oração ridícula: Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é? Um dia uma menina dormiu lá em casa com a minha filha, e: ô filha, pode orar para nós? Posso. Não. Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu falei: onde é que você andou essa noite? De ontem para cá? Falei mesmo, porque é um negócio impensado, é um clichê.
Para com isso. Quando você foi salvo, Jesus perdoou a multidão dos teus pecados. E lançou no mar do esquecimento, te lavou de tal forma, que jamais Ele vai te pedir, te acusar por aqueles pecados que Ele lavou no dia da sua salvação. Você está lavado, está limpo. Amém? Agora, se você pecar, Jesus, quando salvou a gente, lavou no atacado, tudo, puf. Agora, quando você peca, tem que pedir perdão no varejo. O ladrão da cruz, ele perdoou todos os pecados e não questionou-os, o passado dele. Agora, se ele viesse a viver, ele teria que crescer e, no caso de pecar, ele teria que chegar a Deus e falar: Senhor, eu roubei e eu restituo, porque aí é o pecado no varejo. Mas se você não tem problema de pecado, faz muito tempo que eu não oro pedindo perdão, a não ser quando brigo com a mulher. Então, mas eu me deito em paz, né? Porque a minha consciência não me diz nada. O Espírito Santo está em mim e Ele fala quando eu volto a ter algum pecado, e eu então vou lá e confesso, e me esqueço daquilo, não fico nutrindo mais aquilo. Então diga: porque sou lavado, sou limpo. Viva assim, e não deixe que ninguém levante o teu passado, porque essa pessoa que levanta o teu passado está falando pelo demônio e não pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa casa isso é comum. Sabe o que é comum? Eu chego e falo para minha esposa: bem, fala normal, não grita. Mas você também grita. Ô bem, calma, você está nervoso. Você também é nervoso. Porque nós queremos que o jogo sempre fique empate, né? É sempre empatar o jogo. Empatou, tá bom. Eu te dei um conselho e você me acusou. Parei. Cadê? Levantar o meu passado? Deus não levanta o meu passado. Deus acabou com isso. Por que eu levanto o passado da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu marido? O acusador dos servos do Senhor é outro. E os acusadores podem estar dentro da nossa casa. Eu levei muito tempo corrigindo isso com a minha esposa. Falei: bem, quando eu estou te aconselhando, para você falar mais baixo, ficar mais calma, não é para você levantar o meu passado. Eu sei bem do meu passado, mas é para te ajudar no presente. E quando eu receber de você uma palavra nessa direção, eu vou dizer: sim, senhora, concordo e vou melhorar. Hã? Então nós somos lavados, e ninguém tem direito de levantar o nosso passado. Isso não é de Deus. Isso traz angústia, isso traz acusação, isso traz problema em casa, isso traz problema nos relacionamentos. Se eu vou ficar a vida inteira com o passado da minha esposa na minha cabeça, acusando, é um inferno isso. Nós somos lavados. Diga: sou lavado. E não deixe ninguém levantar o seu passado, porque Deus te lavou. Tá bom? Segunda palavra. Qual que é? Foram santificados. Diga: eu sou santo. E eu vou explicar isso. Os cristãos não entendem isso. Aí você vai falar lá em Hebreus 12, mas pastor, em Hebreus 12, 14, 14 eu acho, fala assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí você fala assim: misericórdia, eu não vou ver o Senhor.
porque eu não sou santo, eu faço tanta coisa errada, e santo não faz nada errado, só aquele santo de pau lá, que não faz nada errado, está pendurado na parede. Mas vamos entender isso, o que lá em Hebreus quer dizer, e o que aqui Paulo quer dizer, quando são duas coisas diferentes. Olha, presta atenção agora, isso é uma chave, né, que eu descobri estudando essas coisas. Então é o seguinte, cartas aos Coríntios, Paulo escreveu aos santos em Coríntios, aos santos, sempre o início das cartas de Paulo é os santificados em Cristo. Os irmãos em Coríntios, capítulo 3, Paulo fala, vocês são tão crianças, que eu tenho que dar leite, comida forte, vocês não aguentam, mas no começo ele falou que eles são santos. Que santo é esse? É que quando Paulo está falando aqui, no santo, que nós somos santificados, ele está falando que Deus, quando olha para nós, vê o Espírito Santo em nós. A obra de Jesus, nós somos co-participantes da natureza de Deus, diga isso, somos co-participantes da natureza de Deus, porque Deus é santo, e Deus olha em nós e vê o que Cristo fez em nós, colocando o Espírito Santo, e disse, esses estão tão lavados, que eles podem entrar, e tão santificados, que eles podem entrar junto da minha glória, no meu trono, nada os impede de ir lá, porque eles são santos. Mas existe santo de todo tamanho, existe santo de um dia, que se converteu ontem, existe santo de um mês, existe santo de 20 anos, existe santo de 30 anos de conversão, mas quando em Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, está certo, porque está se referindo ao que Jesus fez, mas a santificação de Hebreus não é para mostrarmos para Deus que somos santos, é para mostrar para o irmão o fruto do Espírito Santo e a nossa santificação. Então, a que Jesus fez é para lá, e a que nós mostramos para outro é para cá. São dois tipos de santificação. Então, quando está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor, não é que nós vamos fabricar isso, irmão, tira isso da cabeça. Isso quem fabricou foi Jesus. Mas nós vamos tentar viver a vida cristã na melhor maneira possível, para que eles vejam a nossa santidade. Ninguém vai fazer a sua santificação. Imagina, nós vamos acabar com a graça de Deus, vamos arrebentar com o sacrifício de Jesus, aí nós viramos espírita, católico, budista. A santificação é para que o fruto do Espírito aconteça em minha vida, para o outro ver Jesus. Não é para eu ser salvo, não, e para ir para o céu. Porque senão Deus mandaria você fazer a sua santificação para que tivesse o mérito de Deus. Você é santificado. Diga, eu sou santo. Para Deus. Mas para as pessoas, sou imperfeito. Você nunca na vida será perfeito para ninguém aqui, nesse mundo. Você não será perfeito para sua esposa, nem para o seu filho, nem para sua filha, nem para o seu patrão, nem para o seu pastor, nem para ninguém. Agora, quando Jesus te santificou, Ele te tornou perfeito para Deus. Deus olha em você e não vê mancha não, porque você foi lavado e santificado. Os homens podem ver o que quiserem. Por isso que eu tenho que me ver, não como as pessoas me veem. Eu tenho que me ver como Deus me vê, pelo que Ele fez em mim. Eu levei mais de 20 anos pastoreando a mesma igreja, pastorei há 32 já, para os vizinhos dizerem que o pastor é honesto, pastor, que nós temos uma fama muito ruim. Eles tiveram que ver obras e obras e atitudes e obras e atitudes e obras e atitudes, até dizer, ele é honesto. E se eu
Se for descoberto que eu soneguei, eu roubei da igreja R$5 e sair essa notícia, acabou o meu testemunho de 30 e tantos anos no bairro. Mas esse caráter que eu desenvolvi, esse tipo de ministério, não me torna santo para Deus, não. Eu já sou santo. Eles podiam desconfiar de mim e falar o que quiserem, mas eu já era lavado e santificado. Amém, irmão? Aplauda Deus. Viva isso. Você vai se libertar dessa praga. Eu sou um pobre coitado. Eu não sou santo. Eu sou não sei o quê. Se liberte disso. Pode falar o que quiserem falar de você, mas veja-se como Deus te vê. Eu nunca me vi como as outras pessoas me veem, porque era sempre prejuízo. Eu sempre me olhei como a Bíblia me mostra que eu sou. Amém? Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, e eu sou santo para Deus. Posso não ser nada para ninguém, mas se eu morrer, a santidade que Jesus operou em mim me coloca dentro do paraíso. Isso é fantástico saber disso. Você vive diferentemente, você crê diferentemente, você se relaciona com as pessoas diferentemente. Você vai tolerar mais as pessoas, porque você vai entender que elas não estão nesse reino para entenderem isso. Tá bom? E a outra palavra, só 3. Primeira, lavado. A segunda, e a terceira, vamos lá, lavado, santificado, justificado. Jesus Cristo. Diga, perante Deus eu sou justo. Você crê nisso, irmão? Cara, você não deve nada para Deus na obra de Jesus, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus, não é? Como definir uma pessoa justa? Humanamente é impossível. Porque a Bíblia começa dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão antes da salvação. Antes da salvação. Depois da salvação, nós somos lavados, santificados e justificados. Nós somos tão justos que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós assim, no dia da nossa partida, não é? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. Deus já estava pensando em nós desde a fundação do mundo. Ele queria fazer uma obra em nós para que a gente fosse parte da natureza de Deus e pudesse eternamente viver onde Deus vive. O paraíso, o descanso eterno, o gozo, o prazer. Então veja-se como Deus te vê. Por isso que Deus tem tanto prazer em nos encher de bênçãos, porque nós somos Cristos, pequenos Cristos. Quando chegaram lá na Macedônia, né? Lá que nos apelidaram de cristãos. Não, foi Macedônia, me veio isso na cabeça. Antioquia, eles olharam um povo que chegou em Antioquia, eles tinham ouvido falar de Cristo, e chegou um povo em Antioquia, eles falaram, esses aqui são pequenos cristos, amém? Bacana, e ali então foi um apelido, isso, cristão não é nome não, cristão é apelido. Eles são pequenos cristos que chegaram aqui.
Então, quando você chega no lugar, chega um pequeno Cristo. Quando você está lá em casa, é um pequeno Cristo que está ali. O que é isso, irmão? Glória a Deus mesmo, não é, irmão? Não é mesmo? Deus determina anjos para cuidar dos pequenos cristos. Deus dará ordem a nosso respeito para nos guardar por onde andamos. Não é, irmãos? Então é essa palavra que eu tenho para você. Mude a maneira como você se vê. Não leve tudo o que se fala como ofensa, porque isso é natural. As pessoas não nos entendem, irmão. Não procure culpar as pessoas que te criticam, porque elas nunca vão entender até que elas sejam lavadas, santificadas e justificadas. Ninguém entende a gente, irmão, porque isso se entende é pelo Espírito de Deus. Então tenha paciência com a pessoa que não te entende, te critica, zomba de você, não é? Deixa, isso é da natureza da pessoa fazer isso. Ela está na ignorância dessas coisas espirituais. Então a vida se torna mais fácil em casa, no trabalho, quando a gente entende isso, não é? O homem natural, irmão, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se entendem espiritualmente. Agora, quem é espiritual entende bem tudo, e de ninguém é entendido, irmão. Já ouviu isso na palavra? Ninguém me entende, porque eles não têm a minha natureza. Eles se veem como o ser humano vê, mas nós não, nós nos vemos como Deus nos vê. Isso muda a perspectiva total da minha vida, os meus atos, as minhas ações, o meu comportamento. Que Deus traga mais luz no teu coração sobre essas coisas, para que você realmente saia daqui nessa noite com a mente renovada, pensando biblicamente e não apenas humanamente pensando. Todo o seu pensamento deve ser cativo a Cristo, dentro da palavra do Senhor. Que o Senhor poderosamente te abençoe em nome de Jesus. Amém? É isso, pastor. Acabei. Amém. Não importa como você me vê, irmão. Eu me vejo como Deus me vê.